Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aula de hoje, biotecnologia. É um termo aí que mexe com o nosso imaginário, né? Muitos filmes de ficção científica adoram usar esse termo. Então, hoje em dia nos remete a várias coisas, o termo biotecnologia. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Mas vamos ver um pouquinho do que a realidade, do que realmente a ciência tem feito aí com os processos biológicos ao longo do tempo. Tá? Primeiramente, só dar uma informação, eu vou segmentar essa aula em alguns vídeos mais curtos, tá? Vai ser primeiro vídeo conceitual de biotecnologia e depois alguns processos em diferentes vídeos, para ficarem aulas mais curtas aí e poder focar no interesse de vocês, tá? Então vamos começar aí primeiramente com o que é biotecnologia, qual é a definição de biotecnologia. De maneira geral, é o uso da tecnologia em sistemas biológicos, seja organismos vivos ou os derivados de organismos vivos, com o intuito de modificar ou desenvolver processos e produtos variados para uma utilização específica, ou seja, alterar seres vivos ou partes ou derivados de seres vivos com um intuito específico. Agora, pensando um pouco nessa definição, tentem imaginar há quanto tempo vocês acham que a humanidade utiliza a biotecnologia. Vamos fazer um joguinho simples, tá? Eu vou botar uma linha do tempo aqui e vocês vão tentar colocar em que momento dessa linha do tempo a humanidade já estava utilizando a biotecnologia. Tá? Então deem uma olhadinha aí na linha do tempo e vou contar uns segundinhos aqui para vocês pensarem. E aonde vocês encaixariam nessa linha do tempo a humanidade já estava utilizando biotecnologia. Pensando. Bom, então, se eu tiver que colocar aí aonde a humanidade já estava utilizando biotecnologia, a gente vai remeter já, pelo menos, ao que está nessa linha do tempo, ao Antigo Egito. Mas muito antes disso, a gente já utilizava a biotecnologia. As grandes civilizações humanas todas se valeram da biotecnologia para serem construídas. Por quê? Na fabricação de pães, queijos e vinhos, a gente já utiliza a biotecnologia e a gente já faz isso há muito tempo. O processo de fermentação, no processo de fermentação, nós separamos uma bactéria, colocamos ela numa substância de interesse, por exemplo, na fabricação do pão. Utilizamos lá o fermento, né? Um tipo de fungo levedura que vai fazer o processo de fermentação. Então, na minha massa do pão, eu coloco o fermento, ele começa a se multiplicar nas temperaturas ideais, né? Fica quentinho, elas se multiplicam, consumindo o açúcar dessa massa, produzindo CO2. Então, o CO2 é o gás responsável por deixar o pão fofinho. São bolhas de CO2 ali presas na massa que deixam o pão fofinho. Se eu assar a massa sem fermento, ela vira um biscoitão denso. Então é justamente a presença de bactérias selecionadas que vão transformar essa massa em um pão fofinho e gostoso. Mesma coisa para o vinho e para o queijo. Então essa seleção de bactérias já é feita há muito tempo, remete aí até antes do Antigo Egito. Além disso, a gente usa a biotecnologia nos processos de seleções artificiais. Vamos deixar a seleção natural para falar nas aulas de evolução. Mas o que é então uma seleção artificial? Eu pegar um grupo de seres vivos, uma espécie específica, e selecionar os indivíduos que eu tenho atributos de interesse e fazê-los cruzar entre si, gerando descendentes que venham apresentar mais desse atributo de interesse. Um exemplo, olha essa espiga de milho aqui. Essa é uma espiga nativa, original, como a espécie Z+, a espécie do milho, se evoluiu. Essa estrutura reprodutiva nativa delas, digamos assim. Ao longo do tempo, os humanos perceberam que algumas espigas produziam mais grãos que outras. Então pegava lá um indivíduo milho que produzia espigas um pouco maiores e cruzava com outro indivíduo de milho que produzia espigas maiores também. Então fazia esse cruzamento, as gerações seguintes, eu também ia lá no meio da geração, temos uma distribuição, né? Algumas produzindo pouco, outras, a maioria produzindo média e alguns produzindo muito. Então eu pegava esses que produziam muito, cruzava entre si
E novamente, a próxima geração já tinha uma média de espigas um pouco maiores, e ao longo do tempo geramos essa espiga aqui, mais parecida com o que a gente vê hoje. Claro que hoje em dia usamos técnicas um pouco mais modernas para fazer essa seleção, tá? Mas ela já é feita há muito tempo, desde que a humanidade começou aí a domesticação de vegetais e de animais, fazemos a seleção artificial, que é um uso de biotecnologia. Hoje em dia temos técnicas muito avançadas sendo utilizadas aí na biotecnologia, como a engenharia genética, onde alteramos genes de espécie, transgênicos, onde passamos genes de uma espécie para outra, ou até a utilização de células-troncos para fazer carne in vitro. Tá? Em vez de eu precisar matar um animal inteiro para pegar um pedaço do músculo dele, eu já crio em laboratório com células-tronco esse pedaço de músculo. Até também a utilização de células-tronco em impressoras 3D que vão gerar órgãos possíveis, tá? Tem lá um coração, vou mostrar para vocês, um coração feito em uma impressora 3D utilizando células-tronco. Tá? Então, tudo isso a gente vai ver um pouquinho aí nos próximos vídeos. Então, segue, bom estudo a todos.